Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o Ricardo Rocha, sou coordenador técnico da Converge for Health. Dar um alô para todo mundo que está prestigiando o trabalho aí do projeto Influir nesse segundo Congresso Nacional de Movimento Humano. Tá? Dessa vez estou vindo aí para apresentar um dos núcleos, né, um dos produtos que nós temos aqui na Converge for Health, que desenvolvemos já há alguns anos com alguns de nossos alunos, né, voltado praticamente, né, quase que exclusivamente para a galera que pratica algum esporte, seja ele de caráter amador, semiprofissional ou profissional, que é um trabalho de complemento, né, que a gente denomina como Converge Sports, que é uma modalidade em que a gente faz o trabalho de preparação física, né, melhorando a condição desse nosso aluno atleta para a prática das modalidades que eles praticam em suas vidas. Né? Então a gente procura estar engajado dentro desse objetivo dos nossos alunos e também tenta dar para eles um suporte na parte física, técnica, melhorando os padrões de movimento desses nossos alunos, permitindo a eles praticar suas modalidades de forma mais saudável. Né, justamente para que eles possam fazer a prática esportiva nas suas vidas aí por bastante tempo. Tá? Então agora vamos para a apresentação. Então, pessoal, como eu vinha falando, vamos pormenorizar aqui o nosso trabalho da Converge Sports. Tá? O que vem a ser o Converge Sports? Tá? Na verdade, ele é um programa de condicionamento físico voltado aos praticantes de diferentes modalidades, como eu falei para vocês. Né? Sejam elas de ordem profissional, semiprofissional ou amadora. Tá? Porém, o nosso foco principal está em cima desses dois pontos, que é a prevenção de lesões e a melhora da aptidão física dos nossos alunos. Esse produto que nós desenvolvemos aqui, ele se justifica basicamente por esses 4 tópicos. Tá? O primeiro deles é o grande número de praticantes amadores. Né? Então, a gente tem uma gama bem grande de alunos que são praticantes de alguma modalidade esportiva, com uma frequência considerável. Né? Grande parte desses praticantes de esportes, eles possuem alguma aversão ou resistência aos programas convencionais de treinamento físico. Eles não gostam do ambiente de academias e de trabalhos que não remetem ao esporte que eles fazem. Então isso é justamente o terceiro ponto, que é a motivação que essas pessoas têm para as atividades relacionadas ao esporte que eles praticam. Toda vez que a gente consegue reproduzir dentro do treinamento, mesmo que no ambiente de academia, os movimentos esportivos e os fundamentos desse esporte, a motivação deles e a adesão deles a esses programas de condicionamento físico é bem maior. Né? Então a gente tem focado justamente nesse público. E eles é evidente uma necessidade de um trabalho complementar, né, que permita manter essa prática esportiva por mais tempo e de forma saudável. Muitos desses praticantes, eles são praticantes amadores, eles não dispõem de muito tempo para fazer um trabalho mais sólido voltado às suas práticas esportivas, o que nos exige um planejamento bem qualificado para que eles possam se manter ativos, né, dentro das suas práticas e minimizando os riscos de lesão. As características desse programa, tá? Ele tem uma estrutura flexível e dinâmica, tá? Então isso nos permite não estabelecer uma rotina muito maçante de treinamento. Tá? Ele possui uma periodização cíclica, né? Mais adiante a gente vai explicar com um pouquinho mais de detalhe essa questão, né? Porque grande parte dos praticantes não é competidor nessas modalidades. Então há uma necessidade de se fazer uma periodização que ele possa manter esse trabalho complementar por longos períodos, sem entrar em overtraining e incidir também em lesões por esforço repetitivo. Tá?
Esse produto está bem fundamentado em cima de princípios biomecânicos, fisiológicos e didáticos. Tá? Então a estrutura das aulas ela considera esses fundamentos. Tá? E ele tem um foco na prevenção de lesões esportivas, principalmente, e na melhora da aptidão física do praticante, obviamente, que é onde ele vai começar a perceber, né, que as metas e que os objetivos dele com esse trabalho está sendo atingido. Vamos dar uma explorada aqui na questão dos processos, então, pessoal. Ele basicamente tem 4 etapas. Tá? A gente identifica o aluno que está procurando esse tipo de produto, né, por meio de uma entrevista, por meio de um bate-papo bem informal, onde ele termina trazendo para nós os objetivos dele. Muitas vezes a falta de alguma valência física para a prática do esporte que ele tem, né, por hobby ou por opção. E aí a gente segue essas 4 etapas para a condução dos trabalhos. O primeiro deles é um teste, né, que nada mais é que uma avaliação inicial. E essa avaliação ela se divide em 2 tópicos. Ela tem uma parte estrutural, onde é feito a biometria a questão da composição corporal, a questão postural, depois a gente vai pormenorizar isso também, e uma parte de avaliação funcional. Essa sim é uma avaliação mais perto da prática esportiva dele, para que a gente possa entender como ele procede dentro dessa modalidade. Terminados esses testes, a gente elabora uma periodização, e aí sim a gente precisa identificar em qual desses 2 tópicos o nosso aluno se encaixa, que seria no foco na prática continuada, se ele não é um atleta competidor, se ele só faz, né, só pratica aquele esporte por hobby, ou se ele tem períodos competitivos que exigiria uma periodização considerando esses períodos, essas datas de competição. Né? Depois a prescrição, que é a parte mais minuciosa da coisa, né? Também levando em consideração a ênfase de cada treinamento em cima dos pontos fracos, em cima das valências físicas que esse aluno carece, e em cima da prevenção de lesões, né? Tentar identificar quais são as lesões mais corriqueiras no esporte que ele pratica, para tentar intervir de forma eficiente em cima disso. Tá? E também a manutenção e o aprimoramento dos pontos fortes. Não é porque esse meu aluno já tem uma boa força, uma boa velocidade para a prática esportiva dele, que essas valências não devam ser contempladas dentro do treinamento. Tá? E, finalizando isso, a gente aplica um reteste. Esse reteste, ele é feito uma análise dos resultados, o que de fato ele conseguiu melhorar dentro da nossa proposta de trabalho, e em cima disso a gente redireciona o treinamento, né, batendo em cima dos pontos que ele provavelmente não tenha tido um desempenho tão eficiente quanto nos pontos fortes. Tá? Vamos pormenorizar então cada etapa desse nosso processo aí. A avaliação estrutural. Então, dentro dessa avaliação, né, terminado aquele bate-papo inicial com o aluno, a gente faz uma análise da composição corporal dele, né, para ter uma ideia se o biotipo dele se aplica àquele esporte, ver se não há uma necessidade de uma intervenção também nessa questão de uma modificação da composição corporal dele. Tá? Uma avaliação postural, né? A gente precisa observar como está a postura desse praticante, se ele tem compensações significativas, se essas compensações são em virtude da prática esportiva dele ou não, né? Para que a gente possa também intervir em cima disso com exercícios compensatórios e tudo mais. E avaliar os padrões de movimento desse praticante, né? Sejam eles os padrões de movimentos mais básicos ou não. Eu preciso saber como esse meu aluno se movimenta, qual a eficiência de movimento dele, os graus de amplitude dos diferentes segmentos articulares. Eu preciso entender isso para poder propor um treinamento que possa intervir de forma eficiente com ele. Tá? Depois da avaliação estrutural, a gente aplica a avaliação funcional. Tá? Essa avaliação ela tem como objetivo identificar o grau de resistência, o grau de força
e o grau de velocidade. Por que eu estou trabalhando em cima dessas 3 valências físicas? Elas são os pilares, né, da aptidão física voltada à performance esportiva. Tá? Existem outras valências que são resultantes dessas 3, mas essas 3 são primordiais independente da modalidade que o aluno pratica. O que a gente tem bastante cuidado e zelo aqui na Converge para essa avaliação funcional é que a gente não utiliza os resultados do aluno para comparar com tabelas normativas que pré-existam. Tá? A ideia é eu identificar quais os movimentos, o tipo de rota metabólica mais importante na prática esportiva desse meu aluno, e eu possa, mesmo que elaborar um teste, né, mesmo que sem haver uma validação científica desse teste, eu possa elaborar um teste que seja aplicável a ele. Né, que esse teste ele vai servir para avaliar ele dentro dessa modalidade específica e também vai servir de reteste lá na última etapa do nosso processo para ver o quão ele está evoluindo ou não dentro da valência. Tá? Então, essa avaliação funcional ela é personalizada, a gente customiza os testes em cima dessas 3 valências de acordo com a modalidade esportiva do meu aluno e, obviamente, com as competências e a capacidade física dele. Tá? Terminados os testes iniciais, a gente vai para a etapa da periodização. A periodização, eu preciso basicamente entender se esse aluno ele busca uma prática continuada desse esporte, né? E aí sim eu vou aplicar uma periodização voltada aos praticantes amadores que não têm datas e períodos de competição dentro de um ano, né? Mas eu preciso ciclar as fases de treinamento dele voltarem em cima das valências físicas, de forma que ele não entre num overtraining e possa fazer a prática desse trabalho complementar por muitos anos, sem incidir numa lesão ou num excesso de uma valência e numa negligência em cima de outras. Tá? Ou se ele se aplica mais a um atleta competitivo, se ele participa de competições nessa modalidade, em que exija assim, que eu considere o calendário de provas dele e possa periodizar em cima disso. Aí sim, esse tipo de periodização ela vai estar mais voltada aos praticantes competitivos, né, sejam essas competições sazonais ou não. Partindo para a prescrição, o que eu preciso considerar na hora de prescrever o treino de cada aula, de cada sessão treino desse meu aluno? Eu preciso ter esses 2 focos. A prevenção das lesões, então para mim trabalhar em cima disso eu tenho que fortalecer o core, tá? Eu preciso trabalhar em cima de centro de força. Eu preciso inserir exercícios proprioceptivos que sejam o mais semelhante ao que ele vivencia dentro da prática dele. Tá? E eu preciso fazer incremento de flexibilidade. Então, os exercícios de flexibilidade e de alongamento têm um papel bem importante nessa parte de prevenção. Tá? E desenvolver as valências, a resistência, a força e a velocidade, né, que são os nossos 3 pilares, e as demais valências que são resultantes dessas 3, que a gente vai ver mais à frente. Um detalhe importante, pessoal, aqui na prevenção de lesões é assim, ó, quando eu falo em incrementar a flexibilidade, eu preciso ter bem evidente em mente a diferença de um exercício de alongamento de um exercício voltado para o aumento e o incremento da flexibilidade. Tá? Alongamentos são aqueles exercícios em que eu trabalho dentro da amplitude de movimento do meu aluno, com um foco em basicamente estirar o tecido muscular dele para promover relaxamento e recuperação muscular. Flexibilidade, eu estou falando de exercícios que eu preciso ir além da capacidade, da amplitude natural de movimento dele, justamente para que ele amplie esse movimento com o passar das sessões. Então, os exercícios de flexibilidade para a prevenção de lesão em alunos atletas é fundamental. Não pode ser só aquele alongamentinho em final de sessão, que não vai ser o suficiente para aumentar a amplitude de movimento desse meu aluno e, obviamente, preparar todos os tecidos moles ali, todo o tecido muscular dele,
para evitar um estiramento ou uma ruptura de tecidual ali por uma amplitude que na prática esportiva dele ele termina atingindo, né? Muitas vezes o esporte exige da gente uma amplitude maior do que a nossa amplitude convencional, né? A nossa amplitude usual. E os exercícios de flexibilidade vão prevenir lesão se a gente contemplar isso dentro do treinamento. Tá? Dentro da prescrição, pessoal, que a gente utiliza em cima da metodologia da Converge, tá? O que a gente faz para que essa metodologia seja aplicável a todo e qualquer esporte? Tá? A gente divide os exercícios usualmente dentro desses 4 grupos. Tá? O grupo do core, que são os exercícios voltados à estabilização central, tá? Os exercícios de membro superior, tá? Os exercícios de membro inferior e os exercícios metabólicos, que fazem parte desse grupo que a gente denomina como EPOC. Tá? Para vocês mais ou menos entenderem isso, todos esses grupos precisam ser contemplados a cada sessão de treinamento. Tá? O que vai mudar é o padrão de execução do exercício ou o exercício propriamente dito. Eu preciso conhecer a modalidade esportiva do meu aluno para poder elaborar exercícios e dividi-los dentro desses grupos. Então, além dos nossos exercícios convencionais de academia, né, sejam eles convencionais da musculação ou do treinamento funcional, que já estão subdivididos nesses grupos, eu preciso elaborar trabalhos em que eu classifique eles dentro desses grupos e possa contemplar todos eles a cada sessão. Então a gente vai elaborar lá exercícios de estabilização central, né, que sejam mais interessantes de trabalhar com o aluno para um determinado esporte, exercícios de membro superior, trabalhos de força e resistência muscular do segmento superior, exercícios de resistência e força muscular do segmento inferior, que sejam interessantes para aquele movimento, para aquele padrão de movimento que aquele esporte me exige, e os exercícios metabólicos dentro das rotas metabólicas que estão mais envolvidas dentro do esporte que ele pratica. Né? Poder trabalhar exercícios de corrida, de salto, exercícios pliométricos, sejam eles de segmento superior ou inferior. Eu preciso conhecer, então, a forma como esse meu aluno se movimenta dentro do esporte dele para poder propor esses trabalhos de forma mais efetiva, para que tenha aquela questão do princípio da especificidade. Tem que respeitar isso. A última etapa do nosso processo lá é o reteste, pessoal. Então aqui eu vou reaplicar aqueles testes feitos inicialmente, tanto a etapa lá da parte estrutural quanto os testes da parte funcional, eles são repetidos aqui para que o meu aluno ele possa ter uma comparação dele com ele mesmo. Então eu preciso comparar ele, a resistência dele com a resistência inicial, a força atual dele com a força inicial, para que eu possa intervir de forma efetiva para esse meu aluno, para que o trabalho seja de fato personalizado a ele. Não adianta estar usando tabelas normativas, muitas vezes o aluno ele carece de uma força, de uma flexibilidade, e essas tabelas só vão frustrar ele. A partir do momento que ele percebe que ele está melhorando em relação a ele mesmo, aí sim o trabalho está sendo efetivo e está sendo eficiente ao que se propõe. Tá? Para finalizar, pessoal, é bem importante a gente ter em mente, quando vai prescrever e periodizar treinamento para atletas amadores ou não, tá? Essa pirâmide aqui que contempla todas as valências que o meu atleta tem que ter. A gente entendendo que o centro dessa pirâmide é o meu atleta, tá? É o meu aluno, ele precisa estar o mais equilibrado entre essas questões de resistência, força e velocidade possível. Esse aluno ele vai orbitar ao longo das fases de treinamento, ele vai orbitar dentro dessa pirâmide. Tem momentos que ele vai estar mais próximo da resistência, momentos que ele vai estar mais perto da força, fases de treinamento que ele vai estar mais perto da velocidade. Mas ele não pode se desprender dos outros vértices. Tá? Isso tudo caminha junto. Quando ele começa a migrar
de um vértice dessa pirâmide para o outro, ele começa a combinar. E são as valências físicas resultantes desses 3 pilares, que é a força de resistência, quando eu estou migrando o meu trabalho de resistência para o meu trabalho de força. Tá? Esse processo, ele contempla a força de resistência, depois eu vou migrar da força para a velocidade. A combinação dessas duas coisas vai gerar a potência que ele precisa para a prática esportiva. Eu vou migrar da velocidade para a resistência, e isso aí vai me desenvolver uma resistência da velocidade, uma capacidade dele poder manter a velocidade dele por mais tempo, né, contemplando diferentes rotas metabólicas, tudo que é exigido dentro de qualquer esporte. Tá? A diferença vai ser justamente o tempo de permanência dele em cada fase desse processo. Obviamente, os atletas de modalidades de endurance vão ficar orbitando mais perto da resistência, né? Atletas de modalidades de lutas vão estar oscilando mais em cima de força e potência, mas eu não posso negligenciar as outras valências, porque elas estão ativas constantemente dentro de todas as etapas do esporte. Tá? Então eu preciso fazer ele orbitar dentro dessa pirâmide de forma cíclica, de forma continuada, e procurando deixar ele o mais equilibrado possível. O ideal e a meta final desse processo é que eu tenha um atleta forte, resistente e veloz. Tá? E obviamente saudável, sem lesões, sem sobrecarga, sem compensações. Tá? Então, galera, quero agradecer então quem pôde assistir aí até o final, né, e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando o nosso trabalho com vocês e aprendendo muito com isso também. Tá? Para quem quiser maiores informações acerca disso tudo que a gente falou, tem os nossos contatos aí dentro da apresentação. Tá? Me coloco em plena disposição aí para contatos futuros, e tamo junto aí, pessoal. Muito obrigado, hein? Uma boa tarde.